Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. O cristão deve ser sal e luz. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de temperar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, Jesus vai virar para os seus discípulos e Jesus vai dizer para os seus discípulos o que eles são. Vocês são o sal da terra. Né, irmãos? E Jesus, ele não está mentindo para os seus discípulos. Irmãos, Jesus não está falando para eles que eles são uma coisa que eles não são, para tentar alcançar deles alguma motivação, para eles se sentirem mais motivados, e eles motivados conseguirem produzir atitudes melhores, atitudes mais nobres. Não, Jesus não faz isso, irmãos. Mas muitos pregadores da palavra de Deus fazem isso. Muitos pregadores da palavra de Deus, irmãos, eles dizem para os crentes que eles são uma coisa que eles não são, né? Tentam alcançar a motivação deles. Tentam fazer com eles que, se eles tentarem fazer os crentes se sentirem mais motivados, aí eles vão congregar mais, né? Se os crentes se sentirem mais motivados, aí eles vão se sentir assim mais ânimo para lutar contra o pecado, mais ânimo para terem atitudes mais nobres. Então, sabe, a gente precisa alcançar a motivação dos pecadores. Sabe, irmãos, Jesus não faz isso e nenhum dos pregadores da palavra de Deus faz isso, né? Quem faz isso é o mundo. Então, o mundo, os terapeutas fazem isso, os psiquiatras fazem isso, sabe, os psicólogos fazem isso, né? Eles tentam dizer para o pecador que o pecador é uma coisa que ele não é, sabe, o pecador está lá no pecado, mas o psiquiatra, o terapeuta vai dizer para o pecador: não, é que você sofreu um trauma na infância, é um trauma na infância que você teve, né? Você foi abusado quando era criança, né? Seu pai e sua mãe te tratavam muito mal, então isso gerou alguns traumas em você, por isso que você tem essas atitudes aí que desonram a Deus. Mas se você conseguir lidar com essas coisas do passado, aí você vai conseguir ter atitudes mais nobres, você vai conseguir produzir obras melhores, você vai conseguir caminhar de uma maneira mais correta, mais louvável. No Evangelho não tem esse tipo de coisa, irmãos. E muitos pregadores estão pregando desse jeito. O pecador está no pecado, né? O pecador está tendo atitudes que desonram a Deus. O pecador está andando de uma maneira errada e o pregador está dizendo: não, mas Deus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. Deus tem obra para fazer. O importante, se você está aqui congregando aqui, então tá bom, tem seus erros, aí está no pecado, aí está desonrando a Deus, mas se está congregando tá bom, porque Deus conhece o teu coração, o tempo certo, Deus vai, sabe, o Evangelho, irmãos, nunca tenta alcançar a motivação do pecador. Porque o problema das pessoas, irmãos, não é que elas não estão motivadas. O problema da gente, irmãos, não é que a gente precisa de motivação para poder produzir obras melhores. A gente precisa de motivação para conseguir honrar e glorificar a Deus. Não, irmãos, o nosso problema é o pecado, irmãos. Nosso problema é o pecado. O nosso problema é que a gente precisa nascer de novo.
Irmão, a gente precisa morrer e nascer de novo. Nosso problema é que a gente precisa se tornar uma nova criatura em espírito e em verdade. Então muitos pregadores, eles estão pregando como palestrantes, motivando as pessoas, né, irmãos? Já viram palestrantes de empresa, como é que funciona? Né? Os palestrantes de empresa, sabe, eles vão palestrar para os funcionários saem da palestra se sentindo como se ele fosse dono da empresa também. Não, porque a empresa cresce, você cresce junto com a empresa, e se você dá o seu melhor e você pode crescer, o funcionário acha que é o dono da empresa também. Aquilo é só para alcançar a motivação do funcionário, ele nunca vai ser o dono da empresa. Se ele não fizer as coisas direitinho, ele é mandado embora e ninguém se preocupa com ele não. Né, irmãos? Então o evangelho, irmãos, não se trata sobre sermos motivados, sobre fingirmos ser uma coisa que não somos. O evangelho se trata em morrer e nascer de novo. Né, irmãos? O evangelho, irmãos, é algo radical. E por ser algo radical, irmãos, é algo extremamente ofensivo para o pecador. Eles realmente são o sal da terra. Quando Jesus Cristo falou para eles, vocês são o sal da terra, eles realmente, irmãos, eram o sal da terra. Glória a Deus. Né? E quando é dito para nós que nós somos o sal da terra, nós deveríamos nos perguntar, mas o que é o sal? O que significa ser sal da terra, afinal de contas? Né, irmãos? E para a gente entender o que significa ser sal da terra, nós precisamos entender, irmãos, que o evangelho é como um sal. Né? O evangelho, irmãos, é algo que muda a nossa vida. Do mesmo jeito que o sal muda o sabor na comida. O sal não é uma coisa insignificante na comida. Você pôr ou não pôr não faz diferença. Não, irmãos. O sal, ele muda totalmente o sabor da comida. Sabe, muitos produtos na prateleira do mercado só não estragam porque eles são preservados através do sal. Muitos produtos estão lá em conserva no sal. O sal evita que eles deteriorem. Então, o evangelho, irmãos, é como sal. O evangelho, irmãos, ele permite com que nós não venhamos a nos degradar nesse mundo de pecado. Glória a Deus. O evangelho como sal, irmãos, ele faz com que faz toda a diferença na nossa vida. Ele transforma a nossa vida, ele é purificador, ele é restaurador, ele é transformador. Esse é o evangelho na nossa vida. Não é algo indiferente, não é algo que não faz muita diferença. Sabe, muitos crentes, irmãos, eles nunca congregavam e de repente eles congregam, conhecem o evangelho e nada muda na vida deles. Sabe, irmãos, esse não é o evangelho. O evangelho muda totalmente a nossa vida. Não há como você caminhar mais da mesma maneira. Não há como você olhar para os seus pecados mais da mesma maneira. Não há como você pensar mais da mesma maneira, enxergar o mundo da mesma maneira. Muda totalmente a nossa vida. Mas Jesus, irmãos, está falando que nós somos o sal da terra. Né? Nós não somos o sal da nossa casa somente. Não, a gente é o sal da terra. Não dá, irmãos, para a gente ter uma vida transformada, o evangelho mudar toda a forma como a gente vive, mas isso não influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Não dá, irmãos. Não dá para a gente ter uma vida cristã privada, uma vida cristã só para nós, escondida, onde as pessoas à nossa volta, irmãos, elas nem sabem a diferença que faz o evangelho na nossa vida, porque nós agimos como elas. Para essas pessoas que não servem a Deus, se nós estamos vivendo igual a elas vai na igreja, vai na igreja, não vejo diferença, é igual a mim que não vou na igreja. Sabe, irmãos, nós somos o sal da terra. Nós, como crentes nesse mundo, nós faremos a diferença nesse mundo. Não há como as pessoas não olharem para nós. Não há como as pessoas, irmãos, não nos notarem. Não há como nós não influenciarmos as pessoas que estão ao nosso lado. Nós somos o sal. Nós somos o sal, e o sal ele faz diferença na comida.
Né, irmão? Você pode jogar um pouquinho só na panela, mas todo o sabor da panela inteira é influenciado por aquele pouquinho de sal ali que você jogou. Essa é a nossa vida cristã, irmãos. Fazemos a diferença neste mundo de trevas. Fazemos a diferença nesse mundo caído. Fazemos a diferença nesse mundo, irmãos, onde as pessoas não caminham com Deus. E qual que é a grande característica dos crentes hoje em dia? Não fazer diferença nenhuma. Os crentes acharem que podem sim ter uma vida cristã só para eles. Uma vida cristã onde eles não estão influenciando as pessoas à sua volta. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E por que os crentes não estão influenciando as pessoas à sua volta? Porque o evangelho é ofensivo. Glória a Deus. Né, irmãos? O evangelho não é uma coisa assim que você fala para as pessoas e as pessoas ficam felizes, alegres, contentes. Sabe? As pessoas só ficam contentes com o falso evangelho. Sabe, o falso evangelho, Deus te chama, tem um plano maravilhoso na tua vida, e Deus vai dar a cura, Deus vai dar um milagre. O falso evangelho, mas o verdadeiro evangelho, ele é ofensivo. Glória a Deus. Mostra para o pecador que ele está no pecado. Glória a Deus. O verdadeiro evangelho mostra para o pecador, irmãos, que ele precisa de um Salvador, Jesus Cristo, que ele precisa morrer e ele precisa nascer de novo, numa nova criatura, em espírito e em verdade, porque senão ele vai para o inferno, senão ele não vai para o céu. É ofensivo. Né, irmãos? Por causa disso que muitos crentes, irmãos, têm uma vida cristã privada, eles têm uma vida cristã só para eles. Sabe, porque eles estão mais preocupados com a reputação deles perante aqueles que estão à volta do que preocupados com o reino de Deus, do que preocupados com o reino dos céus. Mas Jesus está falando para os seus discípulos, sabe, vocês são o sal da terra. Jesus não está falando assim, ó, alguns de vocês vão ser o sal da terra, outros não, tá? É só alguns que vão, não, os discípulos, os salvos, os convertidos, os nascidos de novo, aqueles que vão para o céu, eles são o sal da terra. Não há opção de talvez eles sejam o sal da terra. Sabe, às vezes eles vão ser o sal da terra, de vez em quando. Não, irmãos, eles sempre são o sal da terra. Glória a Deus. Sempre, é isso que eles são. Eles influenciam as pessoas que estão à sua volta, eles fazem diferença. Sabe, irmãos, eles não são insossos, eles não são sem sabor. Então essa é a primeira coisa que Jesus está dizendo aos seus discípulos. E agora Jesus Cristo vai dizer, mas você é o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Né, irmãos? Então Jesus Cristo vai dizer, vocês são o sal da terra, mas ai de vocês se vocês não forem o sal da terra. Glória a Deus. Ai de você se você não influenciar as pessoas que estão à sua volta. Ai de você se você não fizer diferença nesse mundo. Sabe? Ai de você se você não confrontar, se você não proclamar a mensagem, ainda que seja uma mensagem que os pecadores não gostam de vir. Ai de você se você quiser ter uma vida cristã privada. Né, irmãos? Imagina se o sal fosse salgado, só entre ele mesmo. Você joga o salzinho lá, mas ele não muda o sabor da comida. Só se você pegar ele e botar na boca, aí você sente um salzinho, mas ele na comida ali, ele não salga. Jesus está dizendo, se o discípulo for esse tipo de sal, sabe, ele não presta para nada. Essa vida cristã, aonde você não influencia aquele que está à sua volta, essa vida cristã não presta para nada. Essa é uma vida cristã aonde quando você chegar no seu fim, você vai ser lançado fora. Sabe, irmão? E quando ele fala ser lançado fora, não é que a gente vai para o céu e vai ser pequenininho, não, irmão, a gente vai ser lançado fora mesmo, a gente vai para o inferno. Porque não existe essa vida cristã. Jesus não está falando sobre crentes aqui, irmãos, que se converteram e desconverteram, né? Sobre crentes que salgavam e de repente não salgam mais. Não, irmão, Jesus está falando de crentes que se intitulam crentes e não agem como crentes.
Santo Senhor. Sabe, irmãos, não fazem diferença no mundo, não fazem diferença na sua família, não fazem diferença naqueles que estão à sua volta. Sabe, Jesus está falando sobre esse tipo de crente, ó. Ai, não adianta você se intitular sal, não adianta você se chamar de crente, não adianta você congregar na igreja mais perfeita do mundo, frequentar todos os cultos, se você é um crente sem sabor. Glória a Deus. Na verdade, você nunca se converteu. Na verdade, você nunca nasceu de novo. Na verdade, e seu problema não é motivação. Vamos motivar. Precisa de motivação para ser salvo. Não, a gente não precisa de motivação para ser salvo. A gente precisa nascer de novo, irmãos. A gente precisa enxergar que o problema é grave. O problema não é a falta de motivação, não. Sabe, o problema não é que a gente não sabe como falar direito. Tá, irmão, que a gente não sabe se comunicar muito bem. Sabe, irmãos, timidez. Eu falei, não, o problema é que você está morto e precisa nascer de novo. Esse é o problema, irmãos. O problema é gravíssimo. Sabe, o problema de muitos crentes é que eles subestimam o seu pecado. Eles acham que o pecado deles não é nada demais. Eles acham que a fraqueza deles não é nada demais. É só uma pequena falha. É só um pequeno problema. Não, irmãos, o pecado é grave. Ou nós lutamos contra ele e vencemos, ou nós estamos perdidos, ou nós estamos condenados. E é essa realidade aqui que Jesus Cristo está mostrando. E Jesus vai usar outra metáfora para nos explicar como é que as coisas funcionam. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Jesus vai dizer, vocês são a luz do mundo. Sabe, o crente tem que iluminar. O crente, irmãos, ele não escolhe quem ele quer iluminar. Não, imagina se você tivesse uma lâmpada na sua casa que de vez em quando ela acende, mas de vez em quando ela não acende. De vez em quando ela acende, de vez em quando ela não acende. O que você faria com essa lâmpada? Você jogava fora. Sabe, a luz, irmãos, ela não escolhe o que ela quer iluminar. Ela não acende de vez em quando. Não, mas a luz, ela ilumina sempre. Sempre que ela está acesa, ela ilumina. Sabe, nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Fazemos a diferença nesse mundo. E nós somos a luz do mundo. Nós jogamos luz, irmãos, sobre o pecado do pecador. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a gente não é trevas, irmãos, para ver o pecado do pecador. A gente não vê o pecado do pecador em trevas e abraça ele sem jogar luz nas trevas do pecado. Não, irmão, nós somos luz. Glória a Deus, Senhor. Não há como ver o pecador no pecado, irmãos, e a gente não jogar luz, se nós somos luz. Glória a Deus, Senhor. Não, mas aí o pecador não vai gostar de mim. O pecador vai me que te odeie. Santo Senhor. Sabe, quem tem que nos amar é Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem tem que nos amar é Deus. Nós temos que ser aceitos por Deus. Né, irmãos? O nosso comprometimento é com Deus. O nosso comprometimento, irmãos, não é em ser amado pelo pecador, ser reconhecido pelo pecador, ser abraçado pelo pecador, ser bem visto pelo pecador. Não, irmãos, o nosso compromisso é com Deus. Glória a Deus. Nosso compromisso, irmãos, é em amar a Deus, é em proclamar a palavra de Deus em primeiro lugar. Então nós, irmãos, somos luz nesse mundo. Sabe? E nós, como luz, iluminamos tudo, irmãos. Sabe, porque tem muitos crentes, irmãos, que eles são luz, mas eles só iluminam alguma coisa. Então está o pecador lá no pecado lá, e ele está iluminando o pecado de outra pessoa, mas não o pecado do pecador. Santo Senhor. Sabe, irmãos, a gente não é luz que ilumina uma coisa e não ilumina outra. Não, irmãos, nós somos luz e nós iluminamos tudo. Glória a Deus. Se você pegar um pecador e você ficar iluminando o pecado de outra pessoa para o pecador vai adorar, que vai falar, que bom, olha só, eu não faço esse tipo de coisa. Você está iluminando aí o pecado do vizinho lá, aquele vizinho lá é um perdido mesmo, é um caído mesmo, aquele vizinho lá, eu não faço. Mas quando você iluminar o pecado dele, ele pode se voltar contra você. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Ele pode te odiar. Sabe, irmãos? Mas é essa luz que vai mover o coração do pecador. Glória a Deus. Sabe, irmãos? É essa luz que vai resolver o problema do pecador. Glória a Deus. Sabe, irmãos? É essa luz que vai fazer com que ele nasça de novo. Sabe, irmãos? Como é que ele vai nascer de novo?
se você não jogar luz no pecado dele? Como é que o pecador vai nascer de novo, irmão, se você não pregar o evangelho para ele? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Como é que o pecador vai se converter, irmão, se a gente dá carinho para o pecador, a gente abraça o pecador, a gente faz tudo, a gente só não prega o evangelho para o pecador? Sabe, irmãos, nada disso adianta, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Por isso que as obras sociais estão em segundo plano no evangelho, irmãos. O que as pessoas precisam é da palavra de Deus. Glória a Deus. Se sobrar tempo, se tiver dinheiro, se tiver recursos, aí você faz as obras sociais. Mas muitas igrejas têm colocado a obra social em primeiro lugar e têm deixado o evangelho em segundo plano. E muitas pessoas vivem essa vida cristã do evangelho social, né? Mas a vida cristã eu vou fazer o bem, eu vou ajudar, eu vou dar cesta básica e eu vou dar carinho. Se você não estiver dando o evangelho, você só está atrapalhando o pecador. Santo Senhor. Né, irmãos? Porque o pecador sempre acha que o problema dele nunca é o pecado. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o pecador sempre acha que o problema dele é falta de carinho, falta de atenção, falta de dinheiro, falta de carro, falta de casa, falta de saúde. O pecador acha que o problema dele é tudo, menos o pecado. Santo Senhor. Então, irmãos, nós somos a luz do mundo, nós lançamos luz nesse mundo. Glória a Deus. Sabe, as pessoas podem não gostar de nós? Podem, e a maioria não vai gostar mesmo. Sabe, mas Jesus, irmãos, ele foi aquele que lançou luz e também não gostaram dele, irmãos. Santo Senhor. Açoitaram ele, crucificaram ele. Então, se Jesus Cristo não foi aceito, por que a gente acha que a gente tem que ser aceito? Glória a Deus. Se Jesus Cristo não foi reconhecido, por que a gente acha que a gente tem que ser reconhecido? Se Jesus Cristo não foi bem visto, por que a gente acha que a gente tem que ser bem visto? Não, mas por que a gente acha que as pessoas têm que gostar de nós, se de Jesus Cristo não gostaram? Glória a Deus. Você vê, irmãos, a visão deturpada que os crentes têm hoje? Sabe, se as pessoas não gostarem de nós por causa da verdade da palavra de Deus, não adianta elas gostarem de nós por mais nada. Santo Senhor. Sabe, irmão, se a gente é obrigado a negar a verdade da palavra de Deus para as pessoas gostarem de nós, a tua vida cristã já foi pro ralo. Santo Senhor. Né, irmãos? Então, por isso que o evangelho vem em primeiro lugar, a luz vem em primeiro lugar, a verdade vem em primeiro lugar, depois vem obra social, depois vem carinho, depois vem todas essas coisas, depois do evangelho. E os crentes estão invertendo a ordem. Não deixa o evangelho escondidinho lá, deixa o evangelho bem escondidinho. Eu vou ter uma vida cristã sozinha, só para mim, vou fingir que eu não... Sabe, não existe essa vida cristã. Jesus vai dizer: uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Vocês são como uma cidade edificada no monte. Não há como ficar escondido, não há como fingir que não está vendo o pecado, não há como fingir que não precisa exortar o pecado, não há como fingir, irmãos. Nós somos uma cidade edificada no monte. Jesus nos fez para sermos uma cidade edificada no monte. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Jesus Cristo está usando várias e várias metáforas para a gente conseguir entender. A gente não instala a lâmpada da nossa casa embaixo da mesa. Por que a gente não instala a lâmpada de casa embaixo da mesa? Porque embaixo da mesa não vai iluminar, tem que ficar no teto para poder iluminar todo o ambiente. Nós não fomos feitos, irmãos, para não iluminar. Não existe crente que não ilumina, não existe crente que não exorta o pecado, não existe crente, irmãos, que coloca o evangelho em segundo lugar e coloca as obras sociais em primeiro lugar e acha que ainda está fazendo bem, que está tudo certo, que dá para continuar. Não existe esse tipo de crente, irmãos. Nós somos o sal da terra, nós vamos fazer a diferença. Deus nos fez para fazermos a diferença. Nós somos a luz do mundo. O mundo em trevas vai enxergar luz.
Como é que a gente quer ser uma luz que não clareia? Santo Senhor. Como é que a gente quer ser uma luz que não ilumina? Sabe, irmãos, como é que a gente quer ser uma luz que aqueles que estão em trevas gostem de nós? Santo Senhor. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Sabe, o mundo odiou a luz, Jesus é a luz, e o mundo odiou a luz porque as suas obras eram más. Santo Senhor. Odiaram Jesus porque as suas obras eram más. É claro que quando a gente iluminar o pecado do pecador, o pecador vai nos odiar porque as suas obras são más. Santo. Mas que importa se o pecador vai nos odiar? Nós somos luz, é isso que nós somos, nós iluminamos. Glória a Deus. Não há essa vida cristã de não iluminar. Não há essa vida cristã de não salgar. Sabe, se odiaram Jesus Cristo, que era perfeito, pode ter certeza que vão odiar nós também. Glória a Deus, Senhor. Mas é gratificante, irmãos, quando alguns se tornam luz também. Glória a Deus. Não são todos que vão rejeitar. Não são todos, irmãos, que vão nos odiar. Às vezes eles começam nos odiando. Se pudessem nos matar, nos matavam, mas muitas vezes eles se convertem. Glória a Deus. Não, irmãos? E é assim que Deus chama os seus eleitos. É assim que Deus chama os seus escolhidos. Glória a Deus. Então, se nós queremos salvar alguém, sabe, ilumine, salve, pregue o Evangelho, proclame a verdade da palavra de Deus. Se você quer salvar alguém, se você ama alguém, sabe, irmãos, a melhor coisa que você pode fazer por essa pessoa é proclamar a verdade da palavra de Deus, iluminar o pecado do pecador. Glória a Deus, Senhor. Porque o pecador, irmãos, ele só vai se converter se ele for confrontado com o seu pecado. Precisa ter convicção de pecado para que ele possa enxergar o Salvador. Não adianta ficar falando de Jesus se não tiver confrontação com o pecado. Jesus é um Salvador. Ele não entende que precisa de um Salvador, então não adianta ficar falando de Jesus. Então é arrependei-vos e crede no Evangelho. Você ilumina o pecado do pecador e depois você mostra Jesus. Agora Jesus faz sentido. Jesus só é um Salvador para quem é um pecador. Jesus só vai fazer sentido para o pecador quando ele se enxergar em trevas. Se ele não estiver em trevas, ele nunca vai ver Jesus Cristo como um Salvador. Por isso que é preciso proclamar o Evangelho. Santo Senhor. Jesus vai dizer no 16: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Você vê, ele está falando sempre da mesma. Vocês precisam deixar a sua luz resplandecer diante dos homens. É assim que tem que ser. É assim que funciona a vida cristã. Glória a Deus. Sabe, Jesus não vai colocar nada aqui, irmãos, entre parênteses. Sabe, mas se você for tímido, não precisa. Mas se você não tiver convicção, não precisa. Mas não tem mais, irmãos. Não tem mais. Não existe esse negócio de mais. Os crentes hoje em dia são muito bons para dizer o porquê que eles não estão vivendo a vida cristã que deveriam viver. Glória a Deus. Você fala para eles, é assim que tem que ser. Mas não tem mais, irmão. Não tem mais. Glória a Deus. Os crentes são muito bons para dizer o porquê que não estão fazendo. Não, irmãos, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. É assim que funciona. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O único jeito do pecador glorificar a Deus, irmãos, é se nós lançarmos luz no pecado dele e ele se converter. Senão o pecador nunca vai conseguir glorificar Deus, irmãos. Glória a Deus. Sabe, o pecador pode até estar falando em Jesus Cristo. O pecador, irmãos, ele pode até conhecer a palavra de Deus, mas se você não estiver exortando o pecador, jogando luz sobre o pecador, para que ele possa se converter mediante ao Evangelho, mediante ao arrependimento do confronto do pecado, sabe, irmãos, ele nunca vai conseguir glorificar Deus. Somente aquele que recebe um novo coração consegue glorificar Deus. Somente aquele que nasceu de novo consegue glorificar Deus. Né, irmãos? E o problema dos crentes hoje é que os crentes hoje eles vivem uma vida cristã de autopreservação. Os crentes hoje eles querem se preservar. Glória a Deus, Senhor. Não, os crentes querem se preservar, os crentes querem ser bem vistos, querem ser reconhecidos. Sabe?
A primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é entender que nós morremos para esse mundo. Glória a Deus. Morremos para o reconhecimento desse mundo. Morremos, irmãos, para a exaltação desse mundo. Se as pessoas quiserem ser nossos amigos, porque nós somos servos de Deus, ótimo, se não que sejam nossos inimigos. Santo Senhor. Né, irmãos? Então Jesus fala sobre a característica dos crentes, irmãos, e Jesus não está falando sobre uma coisa que a gente pode aceitar ou não. Jesus não está falando sobre uma coisa que a gente pode ser ou não. Jesus está falando aquilo que aqueles que nasceram de novo são. Eles são o sal da terra. Eles são luz do mundo. Se eles não salgarem, se eles não iluminarem, eles não prestam para nada. Né, irmãos? Por isso que nós sempre devemos estar iluminando. Sempre devemos estar pregando, exortando. Né, irmãos? Porque é desse jeito, irmãos, que nós fortificamos a nossa fé. É desse jeito que nós mostramos que estamos comprometidos com Deus. E é desse jeito, irmãos, que Deus vai chamar aqueles que precisam ser chamados. Essa é a palavra desse dia louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.